Você certamente já ouviu a frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa foi uma frase dita por Jesus, e a gente encontra durante a Bíblia muitos conceitos parecidos com esse, uma inversão de valores do que a gente está acostumado no mundo. Então, o que será que isso quer dizer? A gente vai estar vendo isso hoje. Meu nome é Igor, sou o servo de Cristo, e se você quer entender o porquê no reino de Deus as coisas são diferentes do que a gente está acostumado, assista esse vídeo até o final. Em primeiro lugar, gostaria que a gente começasse lendo um versículo que está em Mateus capítulo 19. Esse versículo é o último do capítulo, o versículo 30, onde vai encontrar essa frase: mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus fala essa frase logo depois de falar com o jovem rico. E encerrando o capítulo nesse versículo, ele inicia um próximo capítulo com uma parábola que nos exemplifica o que essa frase quer dizer. Então vamos ler o capítulo 20, onde a gente encontra a parábola dos trabalhadores na vinha. Veja do versículo 1 até o versículo 16 do capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu, e viu que outros estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? E eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu o igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus, porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos tentar entender isso na nossa realidade. Imagine que você está andando de manhã e alguém lhe oferece um serviço. Fala: olha, eu vou te pagar R$ 500 somente hoje para você fazer esse serviço aqui. Só que você vai ficar de manhã até umas 5 da tarde. E aí eu vou te pagar esses R$ 500. E aí você fala: poxa, bacana, R$ 500 em um dia só? Eu aceito. E aí você vai lá e começa a trabalhar. Quando dá mais ou menos meio-dia, lembrando que você começou a trabalhar de manhã, aparecem mais alguns trabalhadores. Né? Você vê ali o contratante falando: olha, você quer trabalhar? Tem um serviço aqui para você. E eles vão te ajudar no mesmo serviço. E aí dá ali pelas 3 horas da tarde, o contratante chama mais algumas pessoas para ajudar você também. E ali, quando por volta das 5 horas, chama mais algumas pessoas e todas ali vão trabalhar naquele mesmo serviço. Você pensa logo: bom, eu estou trabalhando há muito mais tempo aqui, eu vou receber mais que os outros. Então chega ali pelas 6 horas, acabou o serviço e vocês vão receber o pagamento. E o que é estranho é que o chefe ele começa do último que ele chamou, o que chegou ali às 5 horas, e ele paga para ele os R$ 500. Você já começa a pensar: poxa, se ele que trabalhou das 5 às 6 vai ganhar R$ 500, eu que trabalhei, vamos dar um exemplo, das 9 da manhã até às 6, eu vou ganhar muito mais. E, pô, você fica alegre por causa disso. Mas aí vai para o que chegou às 3 horas, e ele dá R$ 500.
vai para o que chegou ao meio-dia, ele dá R$ 500. E quando chega em você, que foi o que mais trabalhou, ele dá R$ 500 também. Mas e aí, será que isso foi justo? Ou será que houve algum engano nesse pagamento? A parábola vai explicar exatamente isso. A gente vê que o pagamento começa dos últimos e depois vai para o primeiro. Isso porque essa parábola ela quer nos passar uma lição. E essa lição não poderia ser passada se o pagamento começasse do primeiro para o último. Vamos voltar para o versículo 10. Olha o que aqui diz. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E é aqui que está o erro. Eles se queixaram depois. No versículo 11 a gente vê que eles reclamaram, falaram, olha, a gente trabalhou muito, mas a gente estava aqui desde manhã e eles chegaram aqui, trabalharam por 1 hora só e ganharam a mesma coisa que a gente. Isso tá injusto, isso tá errado. Mas olha, vamos voltar um pouco mais. Versículo 2. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Eles já tinham combinado que iam receber 1 denário. Por que é que eles então estavam esperando receber mais? É exatamente isso que a gente vai ver na resposta do senhor da vinha. Ele fala, olha, a gente já tinha combinado, ia ser 1 denário. Não é porque eu paguei 1 denário para os outros também que você vai receber mais, você vai receber 1 denário. Agora pegue o que é seu e vá embora. Eu já te paguei, você já trabalhou. Então tá tudo certo. Então o dono da vinha ter sido generoso com os que chegaram por último não tirou a justiça dos que chegaram primeiro, porque já tinha sido combinado que seria 1 denário para eles. Foi justo, foi um combinado. E lembra que tudo isso Jesus está falando porque ele disse, olha, o reino de Deus é semelhante a isso aqui. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a vinha é também ali o trabalho de Deus, é a obra, é fazer parte do reino. E você ser um trabalhador na vinha é você ser um trabalhador dentro do reino. E o que Jesus quer dizer é que não importa se você chegou de manhã, à tarde, à noite, não importa se você é um cristão há um dia, um mês, um ano ou até mesmo 100 anos, você vai receber o mesmo pagamento. Se você trabalhou um dia, se você trabalhou 100 anos, é o mesmo pagamento, que é a salvação. Então veja que o requisito não é questão de tempo, não é questão de esforço, é simplesmente você precisa trabalhar. Desde que você trabalhe, não importa quanto seja o tempo, quando chegar a hora do pagamento, você vai ter trabalhado desde quando você começou até a hora do pagamento e você vai receber o pagamento igual a todos que receberam. Então, no reino de Deus, não tem favoritismo. Todos vão receber a mesma coisa. Ninguém é maior que o outro. No reino de Deus, sendo Cristo cabeça, todos nós somos corpo, igualmente. E é interessante quando a gente para pensar que esses trabalhadores eles reclamaram de que os outros receberam a mesma quantidade. E quando a gente olha para esse ponto, será que a gente tem o direito de reclamar se eu, por exemplo, sou cristão há 50 anos e eu posso reclamar do cristão que está há um ano só e ele vai ser salvo da mesma forma? A verdade é que nem eu merecia ser salvo. Nenhum de nós merece. Nós pecamos todos os dias contra Deus. Nós fazemos coisas terríveis e nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores da salvação. Mas Cristo, ele, através da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor, ele nos dá essa possibilidade, esse privilégio de fazer parte do reino, mesmo sem merecer. Então a gente não tem direito de reclamar do outro, dizer que ele não merece ganhar aquilo, porque nós também não merecemos. Então não adianta, não se queixe por causa do outro, mas seja extremamente grato, porque você recebeu a graça de Jesus. Portanto, saiba que o céu é uma dádiva, e nós só temos a chance de estar nele por causa de Jesus. Então, se você foi convidado a trabalhar na vinha, não importa que horas você chegou, o que importa é que você trabalhe, e trabalhe com alegria até o dia do pagamento.
até chegar à hora final em que o trabalho seja concluído e você receba o pagamento justo pelo que você trabalhou. O reino de Deus, ele tem lugar para todos. Há trabalho a ser feito e você pode ser um desses trabalhadores. Então, se você foi chamado a fazer parte do reino, trabalhe com alegria e grato porque você está recebendo uma dádiva, um privilégio da graça de Jesus Cristo. E só para a gente finalizar, os últimos serão os primeiros, justamente porque no reino de Deus não tem um maior que o outro. Então não é porque alguns chegaram primeiros que eles vão ser pagos primeiros ou que de alguma forma eles vão receber mais ou serem melhor que os outros. Não, ele começa a pagar pelos últimos justamente para demonstrar que não tem uma hierarquia. Ninguém é maior que o outro. Então o último ele pode começar recebendo também. E isso não faz dele que ele seja melhor, nem o pior. Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos. No reino de Deus, as coisas não são como no mundo. E Jesus veio justamente para nos mostrar isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que às vezes está com uma dúvida nessa parábola também. Foi um prazer ter esse momento com você. Continue estudando a palavra de Deus, que você vai crescer muito, pode ter certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.